E aí, meus amigos, minhas amigas capricornianos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Nós Somos Deus. Eu me chamo Vinícius e vamos para mais uma leitura aí para os próximos dias de vocês capricornianos. Eu também sou capricorniano, então essa leitura é atemporal, né? Então no momento que você clicar no vídeo aí, ela vai estar valendo. Ela é uma leitura geral, é para a energia de várias pessoas, então se ela não ressoar, não combinar com o que você está vivendo aí no momento da sua vida, você solta isso para o universo. Ou procura um outro vídeo que tem no canal aqui de Capricórnio, ou do segundo signo mais forte no seu mapa aí. Talvez você encontre alguma coisa que combine com você, ou ainda você nos chama aqui no para aprofundar a leitura ou para fazer uma leitura específica para você na energia do amor, do profissional. Só nos chamar no WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá? Espíritos mentores, espíritos protetores que estão aqui comigo. Quais são as energias para as pessoas do signo de Capricórnio para os próximos dias? O que os capricornianos precisam saber? Eu vou tirar 6 cartas. Primeira carta, o 6 de ouros. O 6 de ouros me fala muito da questão do compartilhamento, né? Uma carta que fala muito de compartilhamento, de generosidade, de caridade. E o quão é importante nas nossas vidas, né? Na sua, a gente compartilhar as coisas com outras pessoas, né? Seja compartilhar sorrisos, seja compartilhar, a gente não está falando aqui só de coisas materiais, né? Seja compartilhar abraços, seja compartilhar bom dias, né? A gente acordar e dar um bom dia para as pessoas que passarem pelo nosso caminho. Isso vai nos fazer melhor, isso vai fazer a outra pessoa que vai receber esse bom dia, esse sorriso melhor. Então eu tenho isso muito como uma regra na minha vida, né? E todas as pessoas que passam por mim, mesmo que elas me olhem ou não me olhem, que elas não dirijam o olhar para mim, eu sempre procuro dar um bom dia, dar uma boa tarde, dar uma boa noite, né? E olhar com um sorriso nos lábios, porque às vezes a outra pessoa está passando por problemas que são tão sérios, né? Que a gente não tem a mínima noção. E às vezes aquela pequenina atitude de dar um bom dia, de dar um sorriso, de dar um abraço, de parar para conversar e perguntar como é que a pessoa tá, já já faz uma diferença na vida da pessoa, né? E ajuda também para que ela replique isso para outras pessoas, né? Então, nessa primeira carta aqui, o Seis de Ouros fala muito disso, né? Fala para que você se abra e aceite compartilhar, né? Compartilhar mais as coisas, né? É, às vezes ajudar uma pessoa a atravessar a rua, às vezes ajudar uma pessoa a alcançar alguma coisa que não consegue, ajudar a pessoa a carregar as coisas na rua, tá vendo que tem alguém mais velho que está carregando sacolas e não consegue, tá, aquilo tá muito pesado, né? Então são pequenas coisas que às vezes vão fazer com que você se sinta mais aberto a essa questão do compartilhar, a questão do ser mais generoso, de ser mais doador, né? Ou uma doadora, né? Aqui independente do sexo, né? Doador ou doadora.
e vai fazer com que você se sinta melhor também, né? Às vezes a gente fica tão intrusivo, tão preso dentro dos nossos próprios problemas que a gente esquece que tem bilhões de pessoas no mundo e tem pessoas que têm problemas infinitamente maiores do que o nosso, né? E quando a gente faz essa comparação e faz essa questão da doação, isso diminui tanto os nossos problemas, isso torna as coisas que a gente passa tão menores, né? Tão minúsculas. Então, isso acho que ajuda muito para todo mundo, tá? A próxima carta aqui, que é a segunda carta que saiu, é o Nove de Paus, né? E o Nove de Paus, ele nos fala muito da questão de acreditar muito em si mesmo, né? De acreditar na sua força, né? Todos nós capricornianos, eu pelo menos como capricorniano, eu tenho muito aquela questão do sempre querer as coisas muito certinhas, né? As coisas muito dentro das regras, dentro da lei, dentro do que tem que ser certo, né? O que é certo, né? E, e o quanto a gente acreditar em nós mesmos, né? Olhar para dentro de si mesmo, olhar para dentro da sua própria força, daquela força que você tem guardada, que às vezes você está passando por algumas coisas e deixa de acreditar em si mesmo, e o quanto é importante a gente acreditar em nós mesmos, né? Eu sempre gosto de dizer isso, a gente é parte divino e por isso o canal se chama Nós Somos Deus, né? Eu sempre acreditei que a gente é imagem e semelhança de Deus, de Jesus Cristo e de todos os mestres que vieram, que independente do mestre, né, que teve na Terra aqui, trazendo ensinamentos de grandiosidade, de sabedoria, de amor, de bondade, de paz, de luz, a gente é parte desse divino, né? E sendo parte desse divino, a gente, para encontrar e ter contato maior com esse divino, basta a gente se voltar para dentro de si mesmo. Voltar para dentro de si mesmo e olhar com coragem para a gente, né? Olhar com a força que a gente tem, olhar com a luz que a gente tem, saber o que você gosta, o que você não gosta, né? Conversar consigo mesmo, se sentir bem sozinho, sem precisar estar com outras pessoas, se sentir bem em dar uma caminhada sozinho, se sentir bem em sair, andar de bicicleta, em ir na praia, em sair para correr sozinho, curtir a sua própria companhia, né? Escutar as músicas que você gosta, dançar, se sentir bem, se sentir alegre com você mesmo, né? Isso traz muito, que é até a próxima carta que saiu aqui, que é a temperança, isso traz muito equilíbrio, temperança, a próxima, a terceira carta que saiu, traz muito equilíbrio e traz muita moderação para todas as partes da vida, e é o importante, né? A gente precisa de temperança, de equilíbrio em todas as partes da vida. Não adianta a gente estar, por exemplo, no lado profissional, tá super bem trabalhando que nem doido, 12 horas por dia ali ganhando muito dinheiro, mas na parte familiar, na parte de relacionamento, na parte de lazer, não está aproveitando isso. Então, o que adianta, né? A gente precisa ter equilíbrio em todas as partes da vida, né? E encontrar esse equilíbrio é o principal para se ser feliz, né? Você está equilibrado ou não, fazendo a coisa que você gosta na sua vida profissional, sabendo, tendo o horário certo para fazer essas coisas, ter equilíbrio na parte de lazer, nos seus hobbies, né? Nas coisas que você gosta de fazer com você mesmo, com a sua família, com seus amigos, né? Ter equilíbrio na sua parte espiritual também, porque é preciso você ter um tempo para você e para as coisas que você acredita, seja a religião que você seguir ou que você definir como aquilo que lhe faz bem. Então, ter tempo para isso também, seja você espírita, umbandista, católico, evangélico, budista, hindu, judeu,
enfim, dependente da religião que você acreditar, o que lhe faz bem, né? Que você definiu seguir na sua vida, né? Isso é uma coisa que é de cada um, né? Então, busca esse equilíbrio, né? Esse apaziguar, mas sempre lembrando que quanto mais você voltar para dentro de si mesmo, né? Através de meditação, através de oração, mais você vai encontrar esse equilíbrio, mais você vai saber o que lhe faz bem, o que lhe faz mal, o que lhe traz mais esperança, o que lhe traz mais fé, né? Então, volte-se para dentro de si mesmo, tá bom? A próxima carta que saiu é o 10 de ouros, que é uma carta muito, extremamente positiva. Ela caiu abaixo dos 6 de ouros, né? Ó, 10 de ouros, né? E fala que tudo tá seguindo o caminho que tem que seguir, né? Então não é para ela, aí é um pouco daquilo, sair um pouco da coisa do Capricórnio, que é o controle, né? A gente não tem controle de nada nessa vida, né? A gente não tem controle nem da gente mesmo, quanto mais controle do outro, quanto mais controle do que as outras pessoas vão pensar, enfim. Então, larga esse controle, solta esse controle, tudo tá dando, tudo tá seguindo o caminho que tem que seguir. Tudo o universo, ele, desde que você se abra para isso, o universo, ele costuma nos levar para onde a gente tem que ir, né? Para onde a gente tem que, no caminho que a gente tem que chegar. Basta para que a gente solte esse controle, né? Que é essa próxima carta aqui, que é o 5 de pausa, né? Então, deixa que a vida traga para você, que ela se apresente, que ela seja como ela deve ser, né? Deixa que ela agradeça as coisas que você já conquistou, agradeça as coisas que você já tem. Não fique desesperado por não conseguir fazer uma coisa ou outra, né? Deixe que as coisas se estabeleçam como como elas têm que ser, né? Não fique entrando não se preocupe em ter razão, em entrar em picuinha, em discutir com outras pessoas. Isso não leva a nada e ninguém ganha nada em ter razão ou não ter razão, né? Como é um debate político, o que é um debate político? Debate político, ninguém ganha nada em ter razão ou não ter razão num debate político, ou num debate, seja qualquer o debate que for. Independe, isso é só ego, isso é só orgulho, né? E o orgulho e o ego não nos levam a lugar nenhum, né? O que nos leva a ter mais calma, a ter mais equilíbrio, a ter mais paz, a ter mais coisa é a humildade, é a caridade, é a bondade, é o amor, né? Então, o ego, o orgulho, a gente tem que fugir disso, né? Então, aceite a vida como ela é, aceite aquilo que já se apresenta para você, agradeça as coisas pela que você já tem. Não entre em discussões com outras pessoas que não vai te levar a nada, né? Seja você homem ou mulher, só vai levar a destempero, a desequilíbrio, a mais desequilíbrio. Então, se a outra pessoa tem uma opinião diferente da sua, respeite, né? Respeite a outra opinião, né? Respeite a outra opinião e saia de fininho, saia de leve, fica cada um com a sua opinião, não entre em debate, em discussões que não levam a nada nesses próximos dias aí, né? Já que a gente está fazendo uma leitura para os próximos dias, tá bom? E aqui caiu bastante carta de ouro, né? 3 cartas de ouro aqui. A próxima carta que caiu é o 9 de ouros, ó, né? E o 9 de ouros nos fala de literalmente você saber aproveitar as coisas que você já conquistou, saber usufruir das coisas que você já conquistou, que é um pouco daquilo que eu falei lá no início. Não adianta a gente trabalhar que nem doido, ficar trabalhando que nem louco e não poder usufruir das coisas que se conquistou, né? Saber aproveitar os seus hobbies, saber aproveitar com as pessoas que você gosta, saber aproveitar com as pessoas que lhe trazem uma energia mais positiva. Então, saiba, é, saiba usufruir das coisas que você já conquistou, agradecer por essas coisas que você já conquistou e usufruir delas, né? Não ficar tentando cada vez mais conquistar mais,
E aí ficar só nesse looping de conquista, 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 conquista e não aproveitar nada, né, do que, né? Eu acho que muito melhor do que a conquista é o processo, né? O processo até chegar, o agradecimento, a questão de chegar até um lugar e conseguir usufruir principalmente dessa conquista, tá bom? Eu vou tirar mais uma carta aqui para vocês do baralho cigano. Santa Saracala, espíritos ciganos, né? O que nós podemos trazer de energia para os capricornianos para os próximos dias? A foice. E o que que nos diz a foice? A foice nos diz para você, ó, bem, cortar. Cortar. Foice é uma coisa de corte. Corte aquilo da sua vida que não lhe faz bem. Corte aquilo que não lhe traz energias positivas. Corte aquelas pessoas que sabe aquelas pessoas que quando você chega perto você sente que elas só o que elas trazem para você é energia pesada, é inveja, é egoísmo. Então não deixe com que outras energias carreguem a sua energia, né? É aquilo que a gente falou aqui no início, né? Compartilhar bondade, amor, mas também trabalhar com que o seu entorno seja de amor, de bondade, de riqueza. Então, não se deixe levar por energias mais pesadas, às vezes no profissional, né? Às vezes no profissional a gente está lidando no nosso dia a dia com tanta coisa pesada, com tantas energias ruins, as pessoas falando pelas costas umas das outras. Então não se contamine por isso, né? Não dê bola para o que os outros falam, né? Não dê, porque quando a gente dá bola para que os outros falam, se preocupa com o que os outros estão falando da gente, isso aumenta, né? E dá mais força para aquilo. Então desapega disso, né? Não deixe com que outras pessoas que têm uma energia não tão boa contaminem a sua, né? E lembre-se, né? Mantenha-se no equilíbrio, tá bom? Tirar uma mensagem final aqui do baralho Mensagens da Vida. Espiritualidade, espíritos mentores, espíritos protetores. O que nós podemos trazer aqui para os capricornianos? Qual a mensagem final para os capricornianos? Poder interior. Eu vou ler para vocês, tá bom? Poder interior. Hoje eu escolho me ver como significativo. Eu reconheço a minha força verdadeira. Eu permaneço firme em face da adversidade. Se tropeçar, eu me levanto, sabendo que estou cheio do poder do universo. Eu me aceito e me aprecio de todas as maneiras. Eu tenho dentro de mim os tesouros mais preciosos desse mundo. O universo brilha através de mim. Legal, né? Então, é mais ou menos isso, né? Quanto mais a gente tem contato com a gente mesmo, quanto mais a gente se fortalece a si mesmo, menos a gente precisa de outra pessoa junto com a gente para trazer conforto, né? A gente vai, ou seja, a gente vai se sentir confortável só com a nossa própria presença e vai ter mais força para poder ajudar outras pessoas que precisam, né? Até o nosso cônjuge, a esposa, esposo, enfim, né? Então, quanto mais a gente fortalece a nós mesmos, né, no nosso íntimo e entra em equilíbrio, mais fácil é de lidar com outras energias, né? Sejam elas boas ou ruins, né? Tá bom? Para se conectar com a energia que a gente leu,
aqui hoje na leitura. Todos os capricornianos, escrevam nos comentários aqui embaixo aqui. Eu me conecto com a minha força maior. Eu me conecto com a minha força maior. Eu me conecto com a minha força maior. E aí você vai trabalhando, vai desenvolvendo esse auto-reconhecer, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem contato com o divino e mais a gente tem contato com a nossa força maior, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de dar um like pra gente aí no vídeo, né? De tocar o sininho das notificações ali e, e se inscrever no canal, né? Que também é bem importante pra gente aqui. E para vocês aí também que sempre vão receber sempre os vídeos e as mensagens de amor, de carinho. Se você quiser uma leitura na sua energia, capricorniano, saber mais aí sobre a sua vida amorosa, sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida pessoal, família, enfim, é só nos chamar no WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.